Desde que minha mãe faleceu, a casa ficou diferente. O silêncio dela pesava nos cômodos e até os móveis pareciam ter perdido a vida. Foi por isso que decidi trazer meus filhos, Lucas e Beatriz, para passar um tempo comigo. Achei que a presença deles ajudaria a preencher o vazio. Mas no fundo acho que a casa não queria ser preenchida. Tudo começou no dia em que encontrei a boneca. Minha mãe guardava muitas lembranças, mas aquela boneca, aquela eu nunca tinha visto antes. Estava dentro de um baú antigo, no fundo do armário do quarto dela. Tinha um vestido azul claro, feito de renda amarelada pelo tempo. O rosto de porcelana era delicado, mas os olhos eram diferentes. Não tinham aquele brilho comum em brinquedos antigos. Eram escuros, fundos, quase vazios. De quem será que foi isso? Murmurei para mim mesma, passando os dedos pelo rosto frio da boneca. Beatriz, minha filha mais velha, apareceu na porta. Que boneca é essa, mãe? Levantei o brinquedo sorrindo. Acho que era da sua avó. Quer ficar com ela? Ela hesitou por um momento, depois deu de ombros. Sei lá, é meio esquisita, né? Dei risada. Para, só tá velha. Naquela noite, coloquei a boneca em uma prateleira no quarto de Beatriz e fui dormir. E foi aí que tudo começou. No meio da madrugada, acordei com uma sensação estranha. O tipo de sensação que faz a gente prender a respiração e ouvir o silêncio com mais atenção. Foi então que percebi. A porta do meu quarto estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que a tinha fechado antes de dormir. Me levantei devagar e fui até o corredor. Tudo parecia normal. Mas havia algo errado no ar. Era como se eu não estivesse sozinha. De repente, ouvi um barulho vindo do quarto de Beatriz. Um som baixo, arrastado, como se algo tivesse se mexido lá dentro. Abri a porta devagar e por um segundo tudo pareceu normal. Mas então meus olhos encontraram a boneca. Ela não estava mais na prateleira. Estava sentada na cadeira da escrivaninha, voltada diretamente para a porta. E eu juro que os olhos dela estavam me encarando. Fiquei parada na porta por alguns segundos, sem conseguir desviar os olhos. A boneca continuava ali, sentada na escrivaninha, como se tivesse sido colocada de propósito. Mas eu sabia que ninguém tinha mexido nela. Beatriz estava dormindo, encolhida embaixo das cobertas. O quarto estava silencioso, mas a sensação de que algo me observava era quase sufocante. Engoli em seco. Devo estar ficando paranoica, sussurrei para mim mesma. Me aproximei devagar. Peguei a boneca e a coloquei de volta na prateleira. Antes de sair, olhei mais uma vez para aquele rosto de porcelana. Os olhos pareciam diferentes, mais vivos. Balancei a cabeça, tentando afastar aquele pensamento. Só que quando me virei para sair do quarto, ouvi um barulho atrás de mim. Um som baixo, fraco, como um sussurro. Virei o rosto lentamente. A boneca ainda estava na prateleira. Mas o quarto parecia mais escuro, como se a luz do corredor não conseguisse iluminar direito. Beatriz! Chamei baixinho. Ela se mexeu na cama e resmungou algo, mas não acordou. Respirei fundo e saí dali fechando a porta. Mas naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo cada mínimo som da casa. Foi quando escutei passos no corredor. Passos lentos, arrastados. Segurei a respiração. Será que Beatriz tinha acordado? Me levantei e abri a porta do quarto, esperando vê-la ali. Mas o corredor estava vazio. Só que tinha algo estranho. A porta do quarto de Beatriz estava aberta. Eu tinha fechado. Eu lembrava disso. Um arrepio subiu pela minha nuca. Caminhei devagar até lá e espiei pela fresta. A luz da rua entrava pela janela, iluminando a escrivaninha. E a boneca não estava mais na prateleira. Meu coração disparou. Isso não pode estar acontecendo, murmurei. Foi quando Beatriz se mexeu na cama de novo. Ela virou o rosto para o travesseiro e murmurou algo dormindo. Eu me aproximei e toquei o ombro dela.
Filha, tá tudo bem? Ela suspirou e respondeu com a voz sonolenta. Ela só quer brincar, mãe. Um frio cortante percorreu minha espinha. Beatriz ainda estava dormindo. E a voz dela parecia diferente. O quarto ficou em silêncio. Apenas a respiração tranquila de Beatriz preenchia o espaço. Mas eu não conseguia me mover. A frase que ela murmurou ainda ecoava na minha mente. Ela só quer brincar, mãe. Meu coração batia forte. Será que eu tinha ouvido direito ou era só coisa da minha cabeça? Engoli em seco e olhei ao redor. A boneca ainda não estava na prateleira. Onde ela foi parar? Me aproximei da escrivaninha, tentando ignorar o frio na espinha. A luz da rua iluminava a cadeira. E foi então que eu vi. A boneca estava sentada no chão, virada para o espelho do guarda-roupa. A mesma posição em que eu a tinha encontrado antes. O pior, eu tinha certeza de que antes de entrar no quarto ela não estava ali. Me ajoelhei devagar e toquei no vestido da boneca. A porcelana estava gelada, fria demais para um objeto que ficou dentro do quarto a noite toda. Com um arrepio subindo pelo corpo, peguei a boneca e a virei para mim. Foi aí que percebi um detalhe que antes tinha passado despercebido. O reflexo dela no espelho parecia diferente. No vidro empoeirado, o rosto da boneca parecia mais sorridente. Soltei o brinquedo no mesmo instante e olhei diretamente para o espelho. Nada, o reflexo era normal. Mas eu sabia o que tinha visto. Apertei os olhos tentando racionalizar. Talvez o vidro estivesse sujo. Talvez fosse só a luz. Talvez... Foi quando Beatriz se virou na cama de repente e soltou uma risada baixa. Uma risada curta, baixa demais para ser de um sonho qualquer. E eu gelei. Ela estava de olhos fechados, mas sua boca ainda tremia, como se murmurasse algo. Me aproximei devagar. Filha? Ela ficou em silêncio por um instante. Depois murmurou algo baixinho. Baixo demais. Tão baixo que parecia um sussurro vindo de outro lugar. Meus ouvidos tentavam captar as palavras, até que ela murmurou algo claro. Uma única frase. Ela já sabe que você viu. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu me afastei rápido, segurando a respiração. Beatriz ainda dormia, mas a boneca ainda estava no chão, virada para o espelho, como se estivesse me observando pelo reflexo. Saí do quarto quase tropeçando. Meu peito subia e descia rápido, como se eu tivesse corrido uma maratona. A boneca ainda estava lá, virada para o espelho. Mas por que parecia que ela estava olhando para mim? Respirei fundo e tentei pensar racionalmente. Talvez Beatriz tivesse pegado a boneca antes de dormir e a deixado no chão. Talvez eu estivesse apenas cansada. Talvez um estalo no corredor me fez congelar. Algo tinha se mexido. Virei lentamente o rosto para a escuridão. O corredor parecia mais longo do que o normal, como se a noite tivesse esticado as paredes. Engoli em seco e dei um passo para trás. Toque, toque. 2 estalos baixos vieram da sala. Alguém andando? A casa era antiga e o assoalho rangia sob os pés, mas eu conhecia cada barulho que ela fazia, e aquele som não era comum. Olhei para o quarto de Beatriz. Ela ainda dormia. Eu precisava ver o que estava acontecendo. Avancei pelo corredor, tentando ignorar o frio cortante na espinha. Quando cheguei na sala, vi apenas a luz fraca da rua entrando pela janela. Nada parecia fora do lugar. Mas então, do nada, a TV ligou sozinha. A tela piscou, emitindo um brilho fraco, sem som, apenas estática. Um arrepio subiu pelo meu pescoço. Eu me aproximei devagar, com o coração na garganta. Peguei o controle remoto e apertei o botão para desligar. A TV se apagou, mas por um segundo antes da tela ficar totalmente preta, eu vi um reflexo nela. Alguém atrás de mim. Me virei num pulo. Nada. O corredor escuro. A porta do quarto de Beatriz ainda entreaberta. O silêncio absoluto. Senti minha respiração falhar. Eu sabia o que tinha visto. Um vulto, pequeno, parado bem atrás de mim. Não podia mais ignorar. Algo estava dentro da minha casa. E seja lá o que fosse, estava brincando comigo. Eu estava parada ali, no meio da sala, sentindo o sangue gelar nas veias. Meu olhar percorreu o ambiente, tentando encontrar qualquer sinal,
qualquer explicação. Mas a casa estava em silêncio. Silêncio demais. A TV desligada refletia apenas minha própria imagem. Meu rosto estava pálido, os olhos arregalados e o peito subia e descia em respirações curtas. Eu tentei me convencer de que era cansaço. Talvez fosse isso. Talvez eu estivesse só paranoica. Foi quando um barulho me fez congelar. Toque, toque, toque. 3 batidas secas no chão. Vieram do corredor, do quarto de Beatriz. Meu coração deu um pulo. Deixei o controle cair no sofá e corri até lá. Empurrei a porta com força. O quarto estava escuro, mas algo estava errado. Muito errado. Minha respiração travou no instante em que vi. A boneca. Ela estava sentada na cama de Beatriz, no colo dela. E Beatriz, ela estava de olhos abertos, mas não piscava. Fiquei parada na porta sem saber o que fazer. Filha? Minha voz saiu trêmula. Ela não respondeu. Apenas continuou ali, olhando. Seus olhos estavam vidrados na boneca, como se estivesse hipnotizada. Meu instinto gritou. Aquilo não era normal. Me aproximei devagar e toquei seu braço. Foi então que ela virou o rosto para mim e sorriu. Um sorriso pequeno, estranho. Um sorriso que não parecia dela. Ela quer brincar, mamãe, disse Beatriz. Minha pele se arrepiou inteira. Filha, me dá essa boneca. Tentei manter a calma. Beatriz segurou o brinquedo com mais força. Ela disse que ainda não acabou. Eu senti um calafrio profundo. E então, do nada, a lâmpada do quarto estourou. A escuridão nos engoliu. E no meio do breu eu ouvi a risada, baixa, estridente, mas não era de Beatriz. A risada ecoou pelo quarto, fina e arrastada, como se algo estivesse se divertindo às minhas custas. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu conhecia a risada da minha filha. Aquilo não era ela. Minha mão tateou a parede no escuro, procurando desesperadamente o interruptor. Meus dedos tocaram o plástico frio e eu apertei várias vezes. Nada. A lâmpada tinha queimado de vez. Foi quando ouvi Beatriz murmurar. Ela quer brincar. Minha garganta secou. A risada cessou abruptamente. O silêncio foi pior. Engoli em seco e me aproximei da cama, tentando enxergar algo na penumbra. A janela do quarto estava entreaberta e a luz fraca da rua iluminava apenas o contorno de Beatriz. Ela estava sentada com a boneca no colo, mas tinha algo estranho na sua postura. Seus ombros estavam rígidos. Em seu rosto, ela ainda sorria. Um sorriso largo demais, grande demais. Filha, me dá essa boneca. Minha voz saiu trêmula. Ela não respondeu. Mas a boneca virou a cabeça. Meu coração quase parou. Foi sutil, um movimento curto. Mas eu vi. O silêncio pesou no quarto. Minha mente gritava para sair dali, para pegar Beatriz e correr. Mas meus pés estavam colados no chão. Foi então que Beatriz falou, mas não com a voz dela. Não com a voz da minha filha. A voz era rouca, baixa, antiga e vinha de algum lugar profundo. A vovó me prometeu. Meus pulmões falharam. O quê? A vovó? Minha mãe? Antes que eu pudesse reagir, Beatriz estendeu a boneca para mim. Seus olhos estavam fixos nos meus. Então ela sussurrou algo que fez minha pele gelar. Agora é sua vez. A lâmpada da sala estourou. A casa inteira mergulhou no breu. E eu senti algo se mexendo atrás de mim, respirando perto do meu pescoço. Bem perto. O escuro engoliu tudo. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. O ar ficou pesado. E então eu senti algo atrás de mim. Respiração lenta, fria. Meus músculos travaram. Eu não estava sozinha. Beatriz continuava sentada na cama segurando a boneca, seu rosto iluminado apenas por um feixe fraco da lua. Mas aquele sorriso não era dela. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo não obedecia. Foi então que uma voz baixa cortou o silêncio. Agora é sua vez. Era Beatriz, mas ao mesmo tempo, não era. Minha garganta secou. O que você quer? Sussurrei. Silêncio. A boneca. Seus olhos pareciam mais vivos. Meu estômago revirou. Eu não podia continuar ali. Corri até Beatriz e tentei arrancar a boneca dos seus braços. Mas os dedinhos dela estavam rígidos, segurando o brinquedo com uma força absurda. Filha, larga isso agora! Ela me olhou. E então?
Uma risada baixa, idêntica à de minha mãe. Meu corpo inteiro congelou. Isso não fazia sentido. Minha mãe morreu há anos. O que estava acontecendo? Foi quando vi. A boneca escorregou um pouco das mãos de Beatriz. E na costura do vestido velho algo brilhou. Um pequeno colar. O colar da minha mãe. Minha visão escureceu por um segundo. A boneca, ela tinha o colar dela. Mas como? Minha cabeça girou. Meu corpo queria correr, mas meus pés estavam presos ali. Foi então que Beatriz murmurou algo que me fez perder o ar. Ela disse que quer voltar. Um arrepio cortou minha espinha. A luz do corredor piscou. O chão rangeu. E então, no escuro, eu ouvi minha mãe me chamar. A voz da minha mãe ecoou na escuridão. Baixa, fraca, mas inconfundível. Minha visão ficou turva. Meus joelhos quase cederam. Não pode ser, sussurrei recuando. A sala atrás de mim estava mergulhada no breu, mas algo estava lá. Eu sentia. Um frio cortante tomou conta do ambiente. A lâmpada do corredor piscou de novo, lançando sombras dançantes pelas paredes. E então um sussurro. Filha. Minha garganta secou. Minha mãe estava morta há anos. Eu vi o caixão descer à terra. Mas agora a voz dela estava ali. Perto. Tão perto que eu podia sentir o ar gelado do sussurro no meu ouvido. Me virei devagar. E por um segundo, eu vi uma silhueta, alta, magra, o rosto obscurecido pelas sombras. Mas aqueles olhos, eu conhecia aqueles olhos. Os olhos da minha mãe. Só que havia algo errado. Eles estavam fundos e escuros demais. Senti minha pele arrepiar inteira. Ela deu um passo à frente. E então, Beatriz riu. Eu me virei para ela e meu coração quase parou. Ela estava segurando a boneca pelo braço. Seu rosto iluminado pela luz fraca da rua. E aqueles olhos, eles não eram mais os dela. O sorriso largo demais. Beatriz estendeu a boneca para mim. Ela disse que quer ficar, murmurou. Meu estômago revirou. As luzes da casa começaram a piscar freneticamente. Um vento gelado soprou do nada, derrubando os quadros da parede. A boneca virou a cabeça. Então, pela primeira vez, ela piscou. O grito ficou preso na minha garganta. O corredor atrás de mim pareceu se encolher, como se algo estivesse se aproximando. Eu tinha que escolher. Agora, largar tudo e correr com minha filha, ou enfrentar aquilo que estava à nossa frente. Meus dedos tremiam. Eu sabia que qualquer decisão errada poderia ser a última. A luz piscou uma última vez. O corredor ficou completamente escuro. E no meio do breu eu ouvi uma última frase, baixa, arrastada. A vovó prometeu.